hoje sobre a SP Escola de Teatro. O primeiro dia, né, segunda, foi super legal. A gente estudou sobre lasers e projeções e sombras e luzes e como que isso consegue interagir com a nossa cena, pensamentos de forma, como que a gente consegue colocar isso de forma criativa dentro de uma montagem, se a ausência ou se mudar a cor da luz vai ter uma diferença no enredo da nossa peça, como que a luz, o cenário, eles podem agir como se fossem personagens. Então teve uma cena lá que não teve nenhum ator em cena, apenas luz e objeto, e contou uma história lindíssima, assim, que eu particularmente, assim, achei a melhor das 4 cenas. Foi essa que não tinha atores em cena, então foi muito legal mesmo. Mas hoje a gente estudou sobre o óculos VR, e assim, dos 3 dias, hoje foi o dia que eu fiquei meio, vamos lá. E também, colegas meus, né, também tiveram esse mesmo questionamento. Por quê? O óculos VR, ali no teatro, a gente estava meio que discutindo muito que ele não será usado, né? E que ele é uma coisa que ele te tira da realidade. O teatro, ele é o oposto disso, ele faz com que você esteja presente, de corpo presente. É um dos únicos momentos, assim, da vida odierna, não é mesmo? Que você não está ali com o celular. Então, é proibido o celular, né? Você não pode, você tem que estar ali focado em uma peça de teatro, focado no musical, para que você realmente assista e essa catarse que o teatro, que a arte faz, realmente entre, né, em você. Porque em galerias de arte, em outras coisas, a gente tá ali com o celular, assistindo um filme, a gente tá com o celular. Em todos os momentos, no metrô, no nosso trabalho... Trabalho não uso o celular no trabalho. E nem dirigindo também, não uso o celular dirigindo. Mas a gente sempre está com o nosso celular. E no teatro ali seria um dos únicos momentos que aquilo não vai acontecer, entende? Que o celular ele não vai ser usado. Então ele é um lugar onde você tem que estar muito presente, muito presente. E somente estando presente, você vai conseguir absorver tudo que o teatro te dá, sabe? Ver relações de pessoas acontecendo, ver histórias acontecendo, faz você pensar numa terceira pessoa, faz você talvez se autoconhecer também. Então a gente estava discutindo muito sobre isso, que o óculos de realidade virtual, ele traz o oposto, né? Ele faz com que você enxergue uma outra realidade e perca até ali a sensação do seu próprio corpo, que é o oposto do que o teatro propõe. Então a gente estava muito pensando de como que a gente iria conseguir utilizar, sendo que, né, nos primórdios, assim, isso é o oposto do teatro. E o professor foi dando várias dicas, assim, de como que a gente conseguiria usar isso no público, ou inclusive em uma montagem, onde o personagem utilizaria o óculos VR e passaria num projetor atrás o que ele estaria vendo, projetado no espaço, para que o público consiga ter a noção, a percepção do personagem, do ator que estaria tendo o óculos VR. Outra coisa também seria, por exemplo, numa galeria de arte, né? Então, mais relacionado às artes visuais, a gente consegue colocar o óculos VR não apenas para visitar mundos de imaginar jogos, né, de games, que a tecnologia inicialmente ela foi mais criada para isso, né, para informática, mas também para os jogos. E ele falou que essa tecnologia sendo usada para a arte, isso é uma coisa super disruptiva, assim, porque inicialmente os holofotes, as coisas, os lasers, eles não, os projetores, os sensores, o óculos VR, ele não foi criado para a arte, ele foi criado para os games. E como que a gente consegue, nós da arte, transpor isso, colocar para a arte, utilizar da arte? Então a gente consegue, hoje, por exemplo, saindo assim da casinha, a gente estava pensando de colocar polias e colocar pano, e aí a gente tipo puxar, usar polia para meio que transformar o cenário, entende? Ao invés de ter pessoas trocando, a gente coloca uma polia, um saco de areia e um pano e aí puxa. Então a gente consegue utilizar instrumentos que não foram feitos para aquilo, para contribuir com a nossa cena e implementar a nossa cena, entendeu? A nossa peça, a nossa montagem. Eu achei isso muito legal, que valeu a pena a discussão de hoje, né? Mas a aula em si foi apenas o professor mostrou o óculos VR e falou, quem quer usar? Então assim, a gente ficou meio que só conversando mesmo. E um outro colega meu tinha falado que ele não achou interessante trazer esse óculos VR, porque é justamente o que o teatro luta contra, né? Igual eu tava falando. E também tem essa visão de que é justamente o que o teatro luta contra e de que temos que estar presente e isso não seria utilizado no teatro, mas também dá para ser usado nas artes, como por exemplo as artes visuais, que eu tinha cortado meu raciocínio, que era sobre as galerias de arte, né? Existem coisas que você pode colocar lá na programação e a pessoa, né, o público coloca o óculos VR e consegue olhar os estables, olhar as obras de arte, ou ainda melhor, entrar, ao invés de entrar numa realidade paralela de um jogo, entrar num quadro de Monet.
num quadro de Van Gogh. Então, olha como isso seria massa, seria legal. Você utilizaria a tecnologia para entrar realmente na arte, não é mesmo? Eu adorei isso, eu adorei muito. Esse não é mesmo, ficou muito engraçado que eu falei, não é mesmo? Bem jornalista. Mas eu gostei muito dessa reflexão, cara, porque a gente acha que a gente só pode usar um pouquinho, mas não, a gente pode realmente colocar a tecnologia e a arte juntas. Mas, Clara, com ainda a consciência de que a inteligência artificial utiliza muitos recursos hídricos, a inteligência artificial faz com que a gente se afaste das pessoas e do tato e do presente. A tecnologia afasta as pessoas ao mesmo tempo que a globalização une, mas também exclui as mazelas da sociedade. Então nem todos vão ter acesso. A gente estava discutindo muito sobre isso, porque isso não é uma realidade. A gente estudando lá na SP, escola de teatro, a gente está tendo acesso aos lasers, às projeções, aos sensores de movimento, que você faz assim com a mão e aperta um som, então a programação, tudo isso, mas não é uma realidade que as escolas vivem, né, não é uma realidade que os adolescentes vivem e que as mazelas da sociedade não vão ter acesso a isso. Então, nós que temos esse acesso, claro que eu não tenho esse acesso, o professor que tem porque ele é ricaço, mas assim, como que essas pessoas conseguem disponibilizar um acesso à tecnologia para que as pessoas que não têm consigam também abrir a cabeça, abrir a mente e ter esse acesso, que iria fazer com que a gente expandisse a consciência. Como eu consegui expandir a consciência, a gente também consegue. Imagina se levar isso para as escolas públicas, para a educação básica ali, sabe? Fazer com que as crianças fiquem imersas no jogo ali de um desenho animado, assim, seria extraordinário. Então a gente consegue juntar a tecnologia com a arte, né? Contrapondo tudo que eu falei anteriormente, que seria de que a arte e a tecnologia, principalmente essa parte da inteligência artificial, seriam opostas. Então tem muito isso, essa discussão sobre a inteligência artificial nas artes, como que ocupa empregos, né, substitui profissões, e o quanto que isso é negativo. Porém, também é positivo, porque melhorou as pesquisas, melhorou a medicina, mas... E aí, eu não vou ter uma opinião sobre isso aqui nesse vídeo, ok? Apenas para você refletir aí o que você acha sobre a arte e a tecnologia, mas que antes eu era muito contra, assim, sabe? Então eu sempre fui de, tipo, ChatGPT, não quero. Aí sei lá o que, não quero, porque eu usava, porque sei lá o que, porque é muito chato, porque eu ficava com essa apatia, não é apatia, mas querer afastar, entendeu? Mas eu acho que pro lugar onde o mundo está sendo levado, né, e a que a nossa sociedade está funcionando, compensa muito mais a gente aprender a como lidar com a tecnologia, sempre nos lembrando, né, a gente não pode se esquecer da importância que o presente, o tete a tete, né, o boca a boca, eita, boca a boca. As pessoas umas com as outras, elas conseguem muito mais ter relações, e a tecnologia tem que ser um instrumento e nunca substituir, né, os artistas. E foi uma coisa que eu pensei muito antes de escolher a minha profissão, que seria se essa profissão seria facilmente substituída ou não. E eu percebi que atrizes, né, atores, artistas, eles nunca poderão ser substituídos, porque a tecnologia, ela pode tentar, ela pode parecer muito, ela pode ser praticamente idêntica ao resultado final de uma arte, mas tudo que o público vai sentir, analisando o processo de tudo aquilo, analisando o olho no olho de um ser humano vivo, é outra coisa, entende? Então, enquanto ainda existirem pessoas que necessitam do calor humano, pessoas, inclusive o oposto disso, enquanto existirem pessoas que estão com as vendas nos olhos, né, como se fosse o cabresto da tecnologia, achando que somente aquilo importa, ou de olhos fechados, assim, realmente naquele dia cotidiano, na vida ali odierna, o capitalismo, a manipulação, a vida que acha que é 50 horas de metrô e ônibus para chegar no trabalho, faz o que não gosta, volta pra casa, dorme, acorda cedo, essa vida cansativa e tal. A arte, ela serve para ser o respiro, mas não apenas o respiro, mas para ser o viver de todos os dias. Então que a gente possa utilizar a tecnologia para implementar a arte e fazer com que a arte tenha um acesso muito maior nas mazelas da sociedade, na sociedade como um todo. Acho que foi isso a aula de hoje, meus queridos alunos. Se vocês quiserem mais, é só me pagar R$500, que eu vou estar fazendo aqui um curso na Hotmart para vocês, ok? De como falar no 3x naturalmente. Muito obrigada, boa noite.